Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como fazer a importação dos dados do nosso levantamento. Então, vamos supor que eu tenho um relatório dos dados de INSS, tanto em TXT quanto em CSV. O Métrica Topo Plan, ele importa as informações. Então, aqui no Métrica Topo Plan, na aba Arquivo, nós temos a opção de importar ASCII configurável. Então, o que seria um arquivo ASCII configurável? Ele pode ser um arquivo tanto TXT, que seria um bloco de notas, como também arquivo em CSV. CSV seria uma das extensões do Excel. Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar um arquivo em CSV. Esse arquivo é separado por vírgula. Então, como vocês estão vendo aqui o arquivo, ele tem as informações do nome, do ponto, vírgula, a coordenada E, vírgula, a coordenada N, vírgula, a altitude, a cota, vírgula, a descrição. Então, esse arquivo que nós vamos importar é um arquivo salvo em CSV. Seria o mesmo procedimento para um arquivo em TXT, em bloco de notas. Eu vou fechar aqui meu arquivo para importar no Métrica Topo. Então, aqui no Métrica Topo Plan, a primeira coisa seria a configuração da nossa planilha. Por quê? Ao abrir nossa planilha do Métrica Topo, ela vem com as informações conforme a caderneta de campo de um levantamento planialtimétrico. Então, para configurar para as coordenadas que nós vamos importar no Métrica Topo, nós podemos ir em Planilha, Configurar. Então, aqui em Configurar, nós podemos descrever um nome para essa poligonal. E também eu posso configurar quais as informações que eu vou receber na nossa planilha. Vai ser as coordenadas x, y, z, que seria E, N e Z. Então, aqui eu vou configurar. Então, ele vai ter o código, o ponto visado, que é o ponto, a descrição e também as coordenadas. Clico no OK e ele já vai atualizar a nossa planilha para dados de coordenadas e aqui conforme as colunas que foram inseridas na configuração. Código, ponto visado, descrição e as coordenadas. Então, agora que nossa planilha está configurada, nós vamos importar as informações do nosso relatório de levantamento. Então, nós vamos em Arquivo, Importar ASCII configurável. Aqui em Importar, nós vamos localizar aonde está o nosso arquivo. No meu caso, ele está na área de trabalho, mas ele pode estar na pasta do seu cliente. Selecionei, cliquei em Abrir. Aqui, pessoal, nós vamos configurar a forma que está o nosso relatório. Por quê? Cada equipamento, cada software de processamento tem a sua configuração. Então, por isso que essa ferramenta é chamada de ASCII configurável. Nós vamos configurar as informações através das colunas do arquivo. Então, aqui, conforme o arquivo que nós estamos visualizando, ele tem a primeira coluna, o nome dos pontos, a segunda coluna seria a coordenada E, a terceira coluna, a coordenada N, a cota, e a quinta coluna, a descrição. E o que separa cada uma dessas colunas, nesse caso aqui, seria a vírgula. Mas aqui no Métrica Topo, você pode vir aqui em separador. Vocês estão vendo que tem vírgula, ponto e vírgula, barra, o espaço ou tab. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a vírgula. Então, aqui ele já ativou as outras colunas para vocês configurarem. Então, aqui, colunas, nome. A primeira coluna seria do nome, vai ser coluna 1. A descrição, se vocês forem contando as colunas, vai ser a última coluna, que é a coluna 5. Então, ele já trouxe as informações. Coordenada E, coluna 2. Coordenada N, coluna 3. Cota, coluna 4. Então, seria conforme a sequência
do seu relatório. Aqui, pessoal, nós temos duas observações muito importantes. A primeira, nessa importação não pode ter as informações de cabeçalho. Então aqui, pessoal, se por um acaso tiver cabeçalho no seu relatório, você pode alterar o posicionar da linha inicial. Então vocês estão vendo que tem 1? Ele está começando a importação a partir da linha 1. Mas se por um acaso tiver cabeçalho no seu relatório, você pode começar na linha 2, na linha 3, até chegar nas coordenadas que você deseja importar para o métrica topo. No nosso caso, nós vamos deixar começando da linha 1. A outra observação, sempre separador decimal é ponto. Vírgula é separador entre as coordenadas. Então, sempre lembrar dessas duas observações muito importantes. Aqui, pessoal, ele está perguntando se vocês querem visualizar apenas as 10 iniciais. Vamos supor, nesse arquivo que nós estamos utilizando de exemplo, só tem 5 pontos, mas ele poderia ter 1.000, 10.000 pontos. Então, aqui ele está perguntando se você quer visualizar todos ou somente os 10 iniciais para configurar a planilha. Mas na hora da importação, ele já vai trazer todas as informações importadas. E aqui em destino, ele está perguntando para vocês se vocês querem colocar na planilha atual. Como a gente já configura a planilha atual, a gente vai trabalhar com ela. Ou poderia ser numa nova planilha ou num novo arquivo. Então, aqui todas as informações já estão configuradas. Se por um acaso você sempre for importar nesta mesma sequência, você pode tornar essa configuração padrão. Ele vai salvar todas essas informações. Na próxima vez que você for utilizar essa ferramenta, você vai restaurar essa configuração. Daí ele já vai vir toda essa sequência já salva. Então, isso já agiliza também o seu trabalho, se você sempre trabalhar com o mesmo tipo de arquivo. Então, depois de tudo configurado, é só clicar no OK e ele já vai importar os 5 pontos para o métrica topo plan. Então, aqui já está os nossos 5 pontos e agora é só a gente continuar, prosseguir com o nosso levantamento. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima!